paz do Senhor, meus queridos amigos, amados irmãos, você que está acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação, a quem nós queremos agradecer a sua honrosa audiência, em nome do nosso estimado pastor presidente, Ailton José Alves. Bem, nesta oportunidade nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus e eu quero convidar a todos vós, queridos telespectadores, para abrirem a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2 e o verso de número 4, que nos diz assim: levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Esta passagem bíblica de um dos livros poéticos escrito pelo sábio Salomão, e nós queremos aqui compartilhar convosco desta reflexão, convidar a meditarmos juntos sobre desfrutando as benesses da sala do banquete. Bem, caro telespectador, nós sempre que nos deparamos com um texto poético, nós sabemos que tem uma linguagem que nem sempre é literal, a própria forma literária já sugere, a poesia tem uma forma ou tem uma concepção simbólica, uma conotação e uma belíssima expressão que nós vamos encontrar em todos os livros poéticos. O livro de Cantares de Salomão é um cântico, ou faz parte de cânticos nupciais, cânticos de casamento. É um livro que, muito embora algumas pessoas neguem a sua inspiração no campo da teologia, mas é um livro tão inspirado como qualquer outro das Escrituras Sagradas, porque tem um objetivo específico. Neste versículo específico que nós lemos nessa oportunidade, capítulo 2 e o verso 4, tem uma expressão muito bonita, porque fala da sala do banquete, e certamente o caro telespectador já ouviu várias mensagens abordando aqui esta passagem. A princípio, nós gostaríamos de dizer que a sala do banquete, ela é traduzida como a casa do vinho, considerando que, como já dissemos, Cantares de Salomão, ou Shirashirim, ele diz respeito a cânticos nupciais. Aqui estava falando exatamente de um ambiente nupcial ou de um ambiente de casamento. A sala do vinho, a sala do banquete, era, sem sombra de dúvida, o ambiente mais aprazível de uma cerimônia de casamento, considerando que estas palavras, elas são uma expressão da alegria da noiva, expressando o seu contentamento, a sua satisfação de estar ao lado do seu esposo, ao lado do seu amado, e tendo assim suprida todas as suas necessidades, ou todos os seus desejos, todos os seus afetos supridos à base do amor, como a última parte do versículo vem sugerir. Porém, caro telespectador, essa expressão, a sala do banquete, vem sugerir, claro, a questão de um banquete festivo, e por analogia nós podemos dizer que se aplica a liberação, a distribuição das bênçãos de Deus para o crente. Observemos que o texto diz, levou-me à sala, a ideia de que, na ideia literal, a noiva estava sendo conduzida pelo esposo para desfrutar das benesses da casa do vinho ou do lugar mais importante do ambiente de casamento. Por analogia, nós entendemos que também Deus pode nos conduzir a desfrutarmos das bênçãos e das benesses da sala do banquete. E nós queremos, nessa oportunidade, como já dissemos, falar do aproveitamento das bênçãos ou das benesses, da salvação, daquilo que Deus tem proposto para nós, daquilo que Deus tem liberado através de Cristo, mediante o Espírito Santo, para que nós desfrutemos. A sala do banquete pode simbolizar o ambiente da providência de Deus para a satisfação das nossas necessidades espirituais, e é sobre isso aqui que nós queremos compartilhar com você, caro telespectador, neste momento salutar. Queremos abordar nesta reflexão bíblica três concepções
três observações que são importantes analisarmos com relação à casa do vinho, com relação à sala do banquete. A primeira observação que nós fazemos, queremos tratar com os nossos ilustres telespectadores, é que a sala do banquete é o local onde estava reservado as iguarias, ou reservadas as iguarias de uma festa. Partindo dessa observação, a gente entende que, por analogia, a aplicação desse texto, quando a amada diz, levou-me à sala do banquete, é ali que está também a providência, a provisão, as reservas de Deus liberada para o crente. Independente, caro telespectador, do momento de dificuldade, das lutas, dos momentos de adversidades, de angústias que nós somos aqui, enquanto vivermos nesta terra, estamos sujeitos a passar. Nós vivemos sim estes momentos de angústia, mas a Bíblia Sagrada, ela foi produzida, ela foi elaborada, ela foi planejada para o ser humano, de Gênesis a Apocalipse, como a revelação suficiente de Deus, e cada texto que o Espírito Santo inspirou os autógrafos, os agiógrafos a produzirem, ele assim o fez com o propósito de que esta palavra servisse de alívio, servisse de instrução, de instrumento motivador e consolador para todos nós. Então, que cada um que neste momento está acompanhando a esta programação possa sentir-se motivado a prosseguir na situação de dificuldade que está vivendo, porque a qualquer momento o Senhor pode te levar à sala do banquete. Ou seja, sendo este lugar o local onde estão reservadas as iguarias de uma festa, o Senhor pode estar também reservando muitos momentos agradáveis para os nossos caros telespectadores. No capítulo 10 e o versículo de número 19 do livro de Eclesiastes, também escrito pelo sábio Salomão, nós temos uma expressão muito importante quando ele dissera, versículo 19 do capítulo de número 10, para rir se faz convites e o vinho alegra a vida. Essa é a primeira parte do versículo. Algumas traduções, algumas versões dessa passagem diz que para rir se fazem banquetes. Note bem que o escritor aqui está falando tanto de banquete como de vinho, que também é um paralelo, justapõe a expressão da sala do banquete. Eu sei que tem o tempo de chorar, o tempo de sofrer. A Bíblia, aliás, fala destes tempos, mas a Bíblia também diz, escrito pelo próprio Salomão, o tempo de cantar chega. E aprove Deus que a qualquer momento o nosso caro telespectador, entendendo que o propósito deste programa do Reflexão Bíblica é falar aos corações dos nossos caros telespectadores, que você possa sentir consolo de Deus, entendendo que a qualquer momento você pode ser conduzido por Ele à sala do banquete. Para rir se faz banquete, está dizendo a palavra de Deus. É óbvio que as pessoas muitas vezes fazem uma concepção, uma construção, muitas vezes filosófica e até artística de Deus como um ser sério, e algumas caricaturas até de um Deus como se fosse uma figura enraivecida, mas o nosso Deus é um ser alegre, é um Deus festivo. Basta olhar para as festas judaicas que reflete que o nosso Deus, a preocupação, o projeto de Deus inclui alegria. Está aí porque o vinho é símbolo de alegria e conduzir uma pessoa à sala do banquete ou à casa do vinho significa projetar esta pessoa para momentos de alegria. Que Deus possa abençoar o caro telespectador, que neste momento sinta-se convidado por Deus para ir à sala do banquete e que as expressões ditas por Salomão para se rir, se faz banquete, possa ser uma realidade na vida do nosso querido ouvinte, do nosso querido telespectador. Mais um texto poético nós encontramos, e os textos poéticos, eles têm muitas mensagens consoladoras, é escrito no texto que é conhecido como a pérola literária, dito pelos estudiosos da literatura, que tem sido a poesia mais engrandecida, mais bela de todos os tempos, o Salmo de número 23,
Tem uma expressão que corrobora formidavelmente com a expressão que nós estamos falando acerca do banquete, acerca da sala da alegria, da casa do vinho, quando ele escreve no versículo ou no verso de número 5, Salmos 23. Este salmo é pequeno, são apenas 6 versos, mas é de uma grandeza extraordinária. E o escritor vai nos dizer no verso de número 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu caro ouvinte, caro telespectador, esse texto aparentemente simples é de uma grandiosidade muito bela, porque enseja diversos cuidados de Deus em prol daqueles que são queridos, aqueles que estão debaixo do seu teto, debaixo do teto da graça. Observe bem que o autor diz, prepara uma mesa, que é a expressão de algumas traduções, prepara-me um banquete, glória a Deus. E é óbvio que, muito embora as observações para a construção do texto sejam um olhar para um banquete do ponto de vista natural, isso aqui, claro, está ou faz uma aplicação, uma abordagem para os cuidados de Deus, para com os seus filhos, a provisão, a liberação das provisões divinas, provisões de alegria, de saúde, de felicidade, de momentos aprazíveis, que muitas vezes o crente está vivendo situações tristes e desagradáveis, mas o nosso Deus, na proposta do versículo que a gente leu, nos levará à sala do banquete. Aleluia. E o salmista, enfatizando aqui a metáfora do convidado e do anfitrião, ou de alguém que recebe outro em sua casa, ele diz, preparas um banquete. E é interessante observar que o escritor, o salmista, ele diz, para mim, há bênçãos e provisões divinas que são específicas para alguém. Nós temos na Bíblia a observação dos cuidados de uma forma coletiva. Outros salmos a gente vê que o próprio autor, tanto o salmista Davi como os outros salmistas, ele fala, Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, então sempre fala no aspecto coletivo, mas o Salmo de número 23, ele é peculiar. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor. E no verso de número 5, ele diz, preparas um banquete para mim. É uma providência, é uma provisão, é a demonstração poética do cuidado de Deus específico para alguém. E eu quero dizer ao caro telespectador que tem bênçãos de Deus, tem provisão na sala do banquete divino, que é única e exclusivamente para você. Portanto, alegre-se no Senhor, independente do momento que você esteja vivenciando lutas, obstáculos diversos, mas acredite que o Senhor, e a palavra de Deus ela é profética, ela é verdadeira, o Senhor tem uma provisão específica para você. É interessante pontuar que o escritor sacro, o poeta sacro, ele diz, na presença dos meus inimigos. A expressão pode ser traduzida de forma que aqueles que me odeiam presenciem, ou seja, de forma que aqueles que não gostam de mim possam ver. Glória a Deus. Então, o crente não fica na iminência da derrota dos seus inimigos. Pelo contrário, ele deseja que seus inimigos vejam, presenciem a assistência cuidadora de Deus, a provisão de Deus. E levar à sala do banquete, glória a Deus, pode ensejar nesse banquete ou na provisão divina para que todos vejam. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meu dileto telespectador, este texto é muito consolador. Levou-me à sala do banquete e nós estamos aqui fazendo a primeira observação, que é a observação de que a sala do banquete reflete, revela ou fala do local onde estão reservadas as provisões de Deus para o seu povo. Que neste momento você possa sentir-se tocado por esta palavra e que a qualquer momento as portas da provisão divina
onde estão reservadas bênçãos mil. Essas bênçãos, está escrito no livro aos Efésios, que elas estão em Cristo. E ele vai nos dizer no versículo 3 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E isso nos deixa a entender que, se quisermos desfrutar das provisões divinas, só através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui tem uma mensagem evangelística para os caros amigos que ainda não se decidiram em aceitar a Jesus, que as provisões divinas, elas são reservadas para você mediante a pessoa de Jesus Cristo. De nada adianta buscar nas religiões, nas figuras centrais da história, em elementos espúrios, buscar saciar a alma, beber os poços imundos, quando a fonte da vida está ou foi aberta em Cristo Jesus para providenciar alegria ao vosso coração. O texto aqui, a questão, podemos dizer que está imbuída nesta expressão do banquete, é alegria, porque o vinho é a representação da alegria. Alegria, conotando felicidade, você só pode encontrar na figura central de todo o projeto salvífico, que é a pessoa de Jesus. A segunda observação que nós queremos fazer em relação à sala do banquete é que o banquete geralmente marca o último momento de uma fase de vida. Um banquete, ou a sala do banquete, ou própria a expressão de uma festa, de um banquete, representa o último momento da vida de uma pessoa, ou de uma situação. Por exemplo, numa festa de casamento, todo mundo está se divertindo, todo mundo pode estar desfrutando, mas o banquete é esperado, porque o banquete marcará, o banquete determinará o último momento. E aqui a gente tem uma figura do depois de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos revelar por muitos momentos sobre depois. As pessoas sofrendo, mas sempre tem o advérbio de tempo. Depois, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu queria trazer esta mensagem e dizer que, independente de qualquer que seja a circunstância da sua vida, vai haver um depois de Deus. O banquete de Deus pode estar providenciado. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, conhecido como capítulo das coisas perdidas, ali estão as parábolas da dracma perdida, a parábola da ovelha que se desgarrou, e também a parábola do filho pródigo. E é interessante observar que nos versículos de número 22 a 24, retrata um banquete mostrando exatamente o depois de Deus, depois de tanto sofrimento que aquele homem vivenciou fora do convívio, do lar do pai, do amor do pai, mas é interessante observar o que está posto ali naquele texto, e eu queria ler para os nossos ilustres ouvintes e telespectadores, no capítulo 15 de Lucas, os versículos de número 22 ao 24, vai mostrar fortemente o que nós queremos focar aqui nessa observação. Diz assim a palavra de Deus: mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe o anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Aí diz o versículo 4, porque este meu filho estava morto, situação do passado, situação de outrora, e reviveu, a mudança de situação, o último estágio, tinha se perdido e foi achado. E aí o texto mostra a culminância belíssima, e começaram a alegrar-se. Glória ao nome do Senhor. Então aquele banquete representa o estágio final, e queremos trazer aqui esta palavra que, embora você esteja sofrendo, o momento simbólico do bezerro cevado vai chegar. Glória a Deus. Há quem diga, na cultura da Palestina, dos povos antigos, os pais, inclusive os grandes fazendeiros, reservavam os melhores animais, o bezerro, cevava-se o bezerro para uma ocasião especial, e não simplesmente qualquer festa, mas
a festa, aquela que seria o momento mais importante da vida daquele homem ou daquela família. Quando o homem, aquele senhor, manda matar o bezerro cevado, estava dizendo que ali sim estava um marco na vida da família e o último estágio de vida daquele povo. Glória ao nome do Senhor Jesus, que tinha sido marcado pela perda do filho mais novo e que agora estava retornando. É óbvio que a parábola você tem outras implicações e aplicações, mas nós queremos aqui abordar que talvez você se encontre no momento do sofrimento, da angústia, das bolotas, do sofrimento, da distância das benesses divinas, mas que Deus pode estar reservando para você o bezerro cevado, o melhor momento, o banquete, glória a Deus. E assim sendo, a expressão lá de Cantares 2:4, levou-me à sala do banquete, vem expressar também o último estágio, o último momento da vida de alguém, ou a fase final da vida de uma pessoa. Que você possa sentir-se encorajado pela palavra de Deus a vencer seus desafetos, seus sofrimentos, acreditando na providência divina e da sua leva até a sala do banquete, a casa do vinho, o lugar da alegria. Finalmente, caro telespectador, além de mostrar que o banquete ou a sala do banquete era o local onde estaria reservada ou reservadas todas as provisões de uma festa, além de também o banquete geralmente marcar o último momento da vida ou de uma fase de vida, e aí exemplificado no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, 22 e 24, é interessante pontuar que o banquete determina uma passagem, né, de uma fase para outra, o final de um momento para outro, ou seja, um novo começo. E por isso que existiam, tanto na história a gente vai ver isso, como na Bíblia Sagrada, os chamados cerimônias de iniciação, quando a pessoa saía de uma fase e adentrava num outro momento de vida, costumava fazer um banquete. Nós vamos ver isso no capítulo 21 de Gênesis e o versículo 8, que vai fortalecer esse pensamento, essa afirmação, quando um banquete ali é feito num momento específico, numa cerimônia de iniciação na família de Abraão, que nós gostaríamos de compartilhar com os nossos telespectadores. A palavra diz assim, 21:8 do Gênesis: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Para mostrar que banquetes representava uma mudança de uma fase, uma mudança, um começo, um novo começo de vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. E levou-me à sala do banquete, vem ensejar, vem revelar aos queridos telespectadores que Deus pode estar providenciando uma nova fase, além do que a gente já falou aqui, o depois de Deus, mas também essa mudança de situações. Nós vamos ver isso também no capítulo de número 9, versículos 17 e 18. Nós sabemos a história de Mardoqueu, a história do povo judeu disperso nos dias em que Esté foi escrito, o livro de Esté foi escrito, e a ira de Amã como um grande vilão, inimigo do povo de Deus, e projetou, arquitetou, conseguiu o conceito do rei para marcar um dia para estabelecer a matança, não só de Mardoqueu, como exterminar todo o povo judeu. Não fosse a providência do Senhor, certamente aquilo teria ocorrido, mas quando Deus mudou a sorte, quando Deus mudou a situação, e a gente não vai ter tempo para relatar, até porque também os caros telespectadores já conhecem essa história, mas nos versículos de número 17 e 18 do capítulo de número 9 do livro de Esté, está escrito a seguinte expressão: sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia, a expressão é bem enfática, dia de banquete e de alegria. Também os judeus, verso 18, que se chamavam, ou que se achavam, em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo,
e fizeram daquele dia, dia de banquete e alegria. Então aquele banquete, aquela festa, representava uma transposição, um momento de mudança, o banquete que representava uma fase da saída do momento de derrota, de fracasso, pré-estabelecido por aquele homem mau, para agora, pelos meios que a gente já disse, vinculados à providência de Deus, à intervenção de Mardoqueu, da oração de Esté, conseguiram reverter. E aí podemos dizer que a providência de Deus ela é enfática em gerar mudança de situação. Aliás, Deus não muda, mas Ele é especialista em mudar situações. Independente do que você está vivendo, Deus pode mudar a sua situação. Daí, levar a sala do banquete também propõe mudança de sorte, mudança de situação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu, a gente poderia citar aqui o exemplo de Mefibosete, né? Ele mesmo considerou-se um cão morto. E, de repente, no capítulo 9, versículo 11 do livro de 2 Samuel, vai dizer que, de contínuo, Mefibosete passou a comer à mesa do rei, ou participar do banquete real. Que Deus possa abençoar aos nossos caros telespectadores nessa singela reflexão de um texto poético muito bonito, mas que tem uma aplicação espiritual. Que Deus transforme seus momentos de tristezas, de desafetos, de aflições em um banquete de alegria. E eu quero convidar você neste momento a orar conosco, encerrando esta reflexão em nome de Jesus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra e que esta tenha alcançado muitos corações atribulados que estejam vivendo em situações desagradáveis, que tu possas, Senhor, transformar as angústias e as tristezas em um banquete de alegria em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores com as suas respectivas famílias.